Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é sobre ser sal da terra e luz do mundo. Você já é sal? Você já é luz? Você já conhece sobre essa passagem bíblica? Você já entende sobre essa passagem bíblica? Se você já conhece e entende, você já tem colocado em prática os ensinamentos de Jesus com relação a ser sal e luz? Através dessa aula, eu espero que você aprenda um pouco mais sobre esse tema tão importante, que precisamos colocar em prática, urgente, porque nós precisamos disso, mas também o mundo tem buscado isso de uma forma desesperadora. E a igreja muitas vezes tem limitado, não é só as informações, mas limitado o poder de Jesus Cristo através dos seus movimentos. E a leitura de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Texto extremamente importante para que possamos começar essa aula de hoje. O ensino bíblico de que os seguidores de Cristo são sal da terra e luz do mundo significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo. Nós, cristãos, somos agentes de Deus. Você é um agente de Deus. Talvez ainda não colocando isso em prática, mas você já é um agente de Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você congrega em uma igreja, se você tem uma unção específica, ministerial sobre a sua vida, ou mesmo que você não tenha. Talvez você diga, eu sou simplesmente um membro. Opa, você também está dentro disso aqui. Você não fica de fora sobre ser sal e luz do mundo. O sal tem a função de preservar e dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. É interessante notar que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e luz do mundo de forma condicional. Ele não diz, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Ou, vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Mas ele diz, vós sois. Ele já afirmou aquilo que somos. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Você já está brilhando em meio às trevas? Você já está dando sabor para a vida das pessoas? Mas lógico que esse sabor é através do Evangelho de Jesus Cristo. Não é meramente através de palavras humanas, mas através do Evangelho, da palavra de Deus. Isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então há algo de muito errado nisso. Vejamos melhor nesse estudo que nós estamos tendo hoje algumas implicações de ser sal da terra e luz do mundo. Vamos falar um pouco sobre a luz, sobre ser luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, isso foi uma afirmação dele. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 14. A luz na Bíblia Sagrada aparece em diversas aplicações. De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus,
a verdadeira felicidade, a justiça, a bondade, as bênçãos da salvação, o deleite, e aí por aí vai. A Bíblia declara que Deus é luz. Então, se Deus é luz, vamos entender sobre algo? Em 1 João capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Cristo é a manifestação plena dessa luz. Cristo veio para revelar a luz. E eu e você, como cristãos, a igreja de Cristo aqui na terra, precisa colocar isso em prática, precisa entender, precisa trazer à existência aquilo que é a palavra escrita, mas na vivência, na vida das pessoas que estão andando em trevas. Em João capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz o seguinte: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Não tem como o poder do mal derrotar Jesus. Não tem como o poder do mal derrotar o império da luz que é Jesus. Mas, infelizmente, o poder das trevas tem derrotado a muitos cristãos, tem derrotado muitas igrejas, porque eles ainda não entenderam sobre aquilo que é a verdade. Não é só ler, não é só entender, mas é colocar em prática. Não abrir mão de princípios espirituais, não abrir mão de valores, não abrir mão daquilo que está na palavra de Deus. Isso não tem preço. Nós não negociamos com a verdade de Deus. Nós não barganhamos. Nós não damos jeitinhos. É o que está escrito. Se a Bíblia diz que Deus é luz, Ele é luz. Se a Bíblia diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos isso e acabou. E nós não podemos mudar isso. Nós não devemos mudar isso para que então possamos cumprir de fato aquilo que a palavra nos ensina. Por isso, o próprio Jesus se apresenta dizendo: eu sou a luz do mundo. Isso está em João capítulo 8, versículo 12. Contudo, a luz de Deus, manifestada em Cristo, é também refletida nos redimidos, em mim e em você, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. Aonde quer que você esteja, no seu trabalho, num ônibus, no meio dos seus familiares, ou num ajuntamento de igreja, realizando alguma obra que a igreja está realizando. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Deus é luz. Jesus é o resplendor da luz de Deus. A Bíblia chama Jesus do sol da justiça. E nós recebemos essa luz que vem do alto, que vem de Jesus. Quando você vê um cristão apagado, quando você vê um cristão que não tem mais vida, é porque ele já perdeu o contato com essa luz que é Jesus. Isso significa que os cristãos não são luz em si mesmos. Na verdade, eles são luz no Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Nós éramos trevas, nós estávamos no erro, no perdão, caminhando para uma eternidade sem Cristo, para um tormento eterno, mas Ele nos alcançou, Jesus nos alcançou, a luz nos alcançou, arrancou as trevas, nos deu a sua maravilhosa luz, nos encheu de luz, de entendimento, nos encheu de sabedoria. Agora é hora de colocarmos em prática. Isso não vem de nós mesmos, isso vem do Senhor. Então, por isso que nós nos tornamos filhos da luz. Eles não são a fonte da luz, nós não somos a fonte da luz, mas são transmissores da luz. É isso que nós somos.
Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explicou: quem me segue nunca andará em trevas, em falta de entendimento, de conhecimento, mas terá a luz do mundo. A Bíblia é a luz. Quando eu leio, quando eu estudo, eu estou também adquirindo luz, conhecimento, entendimento para a minha vida. E resplandecendo esse entendimento para a vida das pessoas que necessitam. É assim que funciona. Em João capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Perceba que ele diz que seus seguidores recebem a luz. Então, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos são também a luz do mundo por causa da sua conexão com ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, os crentes são a luz do mundo no sentido derivado. Um exemplo disso é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é que possui luz própria. A Lua não, mas ela recebe do Sol essa luz e ilumina a noite. Assim somos nós. Recebemos a luz do Sol da justiça, que é Jesus. Ele projeta da sua luz, do seu entendimento, conhecimento, através do seu Espírito, através da palavra dele. E nós refletimos isso para a vida das pessoas. Então, ao dizer aos seus seguidores, vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são o instrumento que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante de um mundo que está em trevas. Vamos entender um pouco mais sobre a luz? E o próprio Jesus disse que ela não pode ser escondida. Jesus não apenas diz aos crentes, vós sois a luz do mundo. Ele também diz que a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. Isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão, na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma com que é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja visível a todos, é inevitável um verdadeiro cristão não resplandecer a luz de Cristo. Além disso, Jesus disse que também é impossível alguém acender uma lâmpada e deixá-la escondida. Aqui tem várias lâmpadas. Como esconder as lâmpadas que estão aqui para que elas não brilhem? Não tem como, a não ser que elas sejam apagadas. Então, quando um cristão não está refletindo a imagem de Cristo para a vida das pessoas, quando o cristão não está projetando a luz que é Cristo para as pessoas, essa lâmpada está apagada. Não tem o brilho do Espírito Santo, está faltando azeite na vida desse cristão. Lembra da parábola das 10 virgens? Então, o que é importante? Comprar azeite. E aonde nós compramos? Do próprio Deus, através do seu Espírito. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Se isso está acontecendo com você, é porque, de fato, o verdadeiro evangelho de Cristo está em você. Você é luz, você dá entendimento, você dá clareza para as pessoas, você revela Jesus às pessoas. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é de iluminar todo o ambiente, a função do cristão como luz do mundo é brilhar essa luz diante dos homens para que eles vejam suas boas obras. Boas obras, não é simplesmente as suas obras. Porque as pessoas estão fazendo aí as suas obras, mas se são boas diante de Deus ou não, isso um dia será revelado. Mas eu espero, em nome de Jesus, como um bom cristão que você é, como um verdadeiro cristão que você é,
um discípulo de Cristo, você está realizando boas obras. Mas, neste ponto, há uma verdade fundamental que deve ser compreendida. As boas obras daqueles que são luz no mundo e que devem ser vistas pelos homens, jamais podem significar honra e glória para si mesmo. Quando as pessoas estiverem, de uma certa forma, glorificando a você por aquilo que você é, por aquilo que você faz, diga para essa pessoa, em nome de Jesus, diga para essa pessoa, em nome de Jesus, não esqueça disso, que tudo veio de Deus, que você é o que é e faz, e o porquê você realiza, é porque Deus te alcançou, abriu o seu entendimento. Não perca essa oportunidade. Os filhos de Deus estão perdendo muitas oportunidades, estão recebendo a glória para si, estão recebendo os abraços, os tapas nas costas, o muito obrigado, e aí você deve responder dizendo de nada, mas sem esquecer de que é Cristo através de você, porque nós em nós mesmos não seríamos, não realizaríamos, não faríamos o que estamos fazendo. Mas Cristo nos alcançou, Cristo nos transformou, Cristo nos deu um novo entendimento, Cristo nos deu um novo coração, Cristo me deu motivação, te deu motivação para que você cumpra, e por isso você está realizando, você está fazendo, e aí você começa a convidar essa pessoa a também a praticar a mesma coisa. Olha que coisa extraordinária que vai acontecer. Jesus disse para os seus discípulos, e também isso serve para nós: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Deus será glorificado por tudo, porque você é sal e porque você é luz, porque você está colocando um sentido nos ambientes, nos lugares, nas pessoas que estão ali, e porque você está resplandecendo, projetando Jesus. O Pai está sendo glorificado, você sendo reconhecido diante de Deus como um verdadeiro cristão. Aqui fica o exemplo do profeta João Batista. O próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher. Mas João Batista sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar verdadeiramente da luz. Ele foi chamado para testificar da verdadeira luz que é Jesus. João, capítulo 1, versículo 8 ao 9, diz o seguinte: ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Isso somos nós também, como igreja nos dias de hoje. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Por isso, ele não tinha dificuldade em dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Só assim nós poderemos resplandecer Cristo, nós poderemos manifestar as obras do Pai, que possamos diminuir, para que ele cresça através das nossas vidas. Você não tem nada a perder com isso. Você não vai perder nada com isso, porque você vai se tornar um agente de Deus aqui nessa terra. Você vai se tornar sal e luz. Quando Jesus diz que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo, ele indica qual deve ser a posição dos cristãos diante do mundo. Em primeiro lugar, ele diz que os cristãos, como o sal da terra e luz do mundo, são completamente diferentes desse mundo. Eles são o sal que tem sabor e não o sal insípido. Eles são o sal da terra que jamais se conforma com o padrão deste mundo, mas são transformados pela renovação, são transformados pela palavra de Deus, são transformados pelo poder de Cristo, são transformados através da sua palavra. Eles são sal e luz que se distinguem nas trevas. É isso que o Senhor espera de nós. Em segundo lugar, ao dizer: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, Jesus também indica o quão relacionados com o mundo seus seguidores estão.
Eles são o sal da terra que combate, literalmente, aquilo que o mundo está produzindo. Nós combatemos através do poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Como luz do mundo, eles promovem a bondade, a paz e a verdade do Evangelho. Como luz do mundo, nós promovemos a bondade de Cristo, a paz de Cristo e a verdade do Evangelho. O sal deve ser colocado no alimento e a luz deve brilhar na escuridão, ao invés de ficar encoberta. Com isso, nós concluímos que muitas pessoas nunca leram ou não estão lendo a Bíblia, mas elas estão olhando para os cristãos, para aqueles que dizem que são cristãos. E elas devem ler. Nós devemos ser uma carta aberta, uma carta pronta para ser lida, uma carta de Cristo aqui nessa terra, a palavra de Deus viva através das nossas ações, através das nossas falas, através de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Se nossos exemplos não refletirem um ser regenerado, então para nada servirá as nossas palavras. Você já é sal nessa terra? E que tipo de sal você é? Você já é luz. Você tem a luz de Cristo em você ou essa luz já se apagou? Eu espero que você busque entender isso melhor, mas coloque em prática. Se você não está dando gosto mais na vida das pessoas como você deveria dar através da palavra de Deus, se você não está refletindo mais a luz de Cristo, se você parou, se você está desanimado por causa de situações, de problemas, hoje Jesus quer te alcançar. Hoje a palavra de Deus, esse ensinamento, essa aula é para te alcançar, para que você volte a resplandecer, para que você volte a colocar em prática aquilo que é verdade da palavra. E se você está brilhando, e se você está colocando o gosto na vida das pessoas através da palavra de Deus, continue, não desanime. Eu espero que com essa aula você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto. E eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.